Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Eu olho para Graça e paz, meus irmãos, é um prazer poder voltar a falar com os irmãos, mesmo que seja por vídeo, mas tranquilo por saber que o Senhor é soberano e confiante de que essa situação toda vai passar no tempo e de acordo com a vontade do Senhor, e na expectativa de poder voltar a me reunir com os irmãos fisicamente para poder adorarmos a Deus juntos mais uma vez. É uma alegria nesse momento poder trazer os nossos avisos, em especial por causa desse primeiro aviso que a gente tem, que são os aniversariantes do mês. É uma excelente notícia diante de toda essa situação que a gente tem vivido, conturbada. Temos aí mais um motivo de gratidão ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, porque de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, aprova a Deus multiplicar os anos de vida de alguns de nossos irmãos. Nós temos aqui o aniversário de Franci, que passou no dia 20. Eu peço aos irmãos que orem não só com gratidão ao Senhor pela vida de Franci, mas também pedindo que o Senhor tenha um cuidado, que o Senhor guarde Franci, porque ela tem trabalhado no enfrentamento ao coronavírus. Franci, que é da área de saúde. Peço que os irmãos entrem em contato com a irmã, que ela se sinta abraçada, acolhida pelos irmãos da igreja. Dia 23, ontem, foi aniversário de Clarissa. Clarissa é um caso à parte, muitos irmãos viram Clarissa nascer na igreja e nós temos o privilégio de ver Clarissa crescer em estatura e graça diante do Senhor, uma serva do Senhor, e ficamos muito gratos pela família de Clarissa. Vai nosso abraço estendido a Cleuber e a Ale. E se avizinha agora o aniversário de Bruno, que será no próximo dia 27, e o aniversário de Betânia, dia 30. Então, que fica aqui meu pedido para que os irmãos entrem em contato com esses amados irmãos nossos, que parabenizem e que a gente realmente nos alegremos com aqueles que se alegram. Que essa alegria de mais um ano de vida completado não seja somente dos familiares, mas seja de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja que tem convivido com esses irmãos e tem sido tornado família pelo sangue de Jesus Cristo, que é o mais importante. No mais, nós temos aqui os avisos em relação às atividades da igreja. Nós teremos agora EBD, a Escola Bíblica, nos domingos, que será às 16 horas pelo Zoom. Logo em seguida, às 17 horas, nós temos o culto vespertino pelo YouTube. E às quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração no Zoom. Então, quarta-feira, culto de oração, 19 horas no Zoom. E no domingo, a gente vai usar as duas ferramentas. O Zoom, na Escola Bíblica Dominical, às 16 horas, 4 da tarde. E às 17 horas, 5 da tarde, temos o culto vespertino pelo canal do YouTube. Até lá, e que Deus nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua graça. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso,
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Oh, oh, yeah. És formoso, yeah. Eis-me aqui, oh, oh, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, se Deus, no calor deste lugar, oh yeah, me derramar e dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, formoso és, formoso és, oh yeah, não há ninguém como tu, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Com sua voz adore. Dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo,
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e acompanharem a leitura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Curve sua fronte, meu irmão, feche seus olhos, em atitude de oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Te rogamos em nome de Jesus. Que teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos iluminar e nos ensinar a tua santa palavra. Que em nome de Jesus Ele prepare o nosso coração para recebermos a Tua palavra, Senhor. E que possamos ser transformados pelo poder do Teu Santo Espírito e pelo poder da Tua palavra. Pai, apesar de mim e das minhas limitações, eu te peço, edifica o Teu povo. E assim como Tu tens falado ao meu coração e trabalhado na minha vida, trabalha na vida do Teu povo. E fala, Senhor, ao coração do Teu povo. Edifica o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria lembrá-los do contexto em que Jesus falou essas palavras. Era um momento de tristeza e de dor. Os discípulos tinham acabado de receber a notícia de que Jesus iria partir. Jesus comunicou a eles que iria para o Pai, que iria partir. E isso havia entristecido, abatido e deixado os corações dos seus discípulos infelizes. Eles estavam infelizes e sem esperança. E objetivando, encorajar, consolar e confortar o coração dos seus discípulos, Jesus fala essas palavras. E não somente para encorajar esses discípulos, mas todos os seus discípulos, de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. O Senhor Jesus tinha o objetivo de confortar, encorajar e consolar o coração dos seus discípulos. Se você, meu irmão, perdeu a esperança, está infeliz, está abatido, triste e abatido, essa palavra é para você. O Senhor Jesus falou isso para você também. Não se perturbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós estudamos que a Bíblia nos ensina para que a gente vença as tragédias da vida, a infelicidade, a tristeza e a desesperança. A gente precisa, em primeiro lugar, pensar em Deus e nosso relacionamento, estar em um relacionamento correto com Deus. Jesus disse, creiam em Deus, creiam também em mim. É preciso crer, meus irmãos, confiar em Deus. Confiar confiar é relacional, é pessoal. Confiar em Deus, creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Nós estudamos isso, falamos sobre isso. E agora o Senhor Jesus, Ele dá um passo a mais. Ele acrescenta algo que nos dá a esperança, que nos direciona para a esperança e para vencermos as nossas dificuldades, as nossas tristezas, aflições aqui neste mundo. E Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por isso, meus irmãos, hoje vamos trabalhar o subtema, estamos trabalhando o tema É Preciso Crer, e hoje vamos trabalhar o subtema É Preciso Crer na Vida Eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele faz isso com os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e diz, olha, é preciso você confiar em Deus. É preciso você estar em um relacionamento correto com Deus. É preciso crer na vida eterna. Meus irmãos, quando Jesus se refere à casa do Pai, o que vem a ser isso? A casa do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que isso significa? A casa do Pai, meus irmãos, é o lar celestial. A casa do Pai é onde está o trono de Deus. Conforme Isaías viu lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, ele disse que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A casa do Pai
é onde está o trono de Deus, trono do Pai, onde Ele está sentado, governando soberanamente o universo. A casa do Pai é onde Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Existem 3 céus. A Bíblia ensina que existem 3 céus. O primeiro céu é esse que nós vemos. Você olha para o céu e vê o azul celeste, vê as nuvens, vê os aviões passando, vê os passarinhos voando. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão as estrelas, os astros, as constelações, as galáxias. Mas existe o terceiro céu, onde é a casa do Pai, onde Paulo foi arrebatado. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi levado à casa do Pai. Ele vislumbrou, ele viu. Foi onde exatamente João, no livro de Apocalipse, ele teve a visão do trono de Deus, a casa do Pai. A casa do Pai, meus irmãos, é o nosso destino, é o nosso destino final, é o nosso lar, é o nosso verdadeiro lar, é a casa do Pai, é para onde estamos indo. Por isso, meus irmãos, é um pouco difícil a gente falar sobre o céu, sobre a casa do Pai. É algo que a Bíblia nos revela, mas pouco se fala sobre a casa do Pai. E muitas pessoas têm resistência a acreditar na casa do Pai, no céu, no terceiro céu. Eu conheço pessoas que são materialistas e creem que a vida se resume a isto aqui, ao aqui e agora. Eu lembro de um embate que eu tive na Universidade Federal de Pernambuco com um professor de Química. Eu vou procurar resumir a história. Ele estava dando aula sobre partícula na caixa e do nada ele começou a falar do Big Bang e começou a chamar os crentes de ignorantes por acreditarem na Bíblia, por acreditarem nos 3 capítulos da Bíblia, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Acreditar num Deus, acreditar numa vida eterna, que existe algo após a morte. Ele foi bem claro ao dizer que não existiria nada, existe apenas o aqui e agora, a matéria. E quando se acabar, quando a matéria se acaba, quando o corpo se acaba, acabou, não existe nada. E ele fez isso e se referiu a mim. Ele sabia, me conhecia e se referiu ao meu nome, citou o meu nome, como uma pessoa ignorante, que acreditava na Bíblia. Porque sabia que eu era crente, pregava o Evangelho, pregava o amor de Deus e Cristo Jesus como Salvador. Eu pedi a palavra e pude rebater. E eu falei da seguinte forma. Usei a estatística. Disse, professor, o senhor é um homem sábio, um homem estudado, com muitos PhDs, inclusive fora do nosso país. E você crê, acredita nos números, na estatística, e é a estatística que eu vou usar. Empresas usam estatísticas para tomar decisões, e pessoas inteligentes e sábias usam a estatística também para tomar algumas decisões. E eu vou usar a estatística. Vamos supor, meu professor, que você esteja certo e eu esteja errado. O que eu perdi? Eu não perdi nada. Porque segundo a sua teoria, após a morte, não existe nada. Além da matéria não existe nada, não existe alma, não existe vida após a morte. Acabou, é o nada nos aguarda. Mas o que eu perdi? Absolutamente nada. Pelo contrário, eu tive uma vida, eu levei uma vida padronizada no mais alto grau de ética e moral, que é seguindo a Bíblia, a palavra de Deus, que é a minha única regra de fé e prática. Serei lembrado pelos meus amigos, familiares, colegas de trabalho,
amigos mais próximos. Seria lembrado como um homem, uma pessoa que viveu segundo o padrão da palavra de Deus, procurando fazer o que é certo, que é fazer o que a Bíblia nos ensina. Mas existe a possibilidade de eu estar certo e o senhor estar errado. E a pergunta que eu faço é: o que o senhor vai perder se eu estiver certo e o senhor estiver errado? Porque se o senhor estiver certo e eu errado, eu não perdi nada. Mas se eu estiver certo e o senhor estiver errado, o senhor perdeu a eternidade. O senhor vai passar a eternidade em um lugar onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. Que é um lugar onde o inferno será lançado, porque é um lugar pior do que o inferno. Passará a eternidade em condenação na presença da ira de Deus, recebendo a ira de Deus e a condenação de Deus. Mas estatisticamente é 50% a 50%. Porque existem duas possibilidades, a sua e a minha. Quem, estatisticamente, o que eu saio perdendo se você estiver certo? Nada. Mas você vai perder a eternidade se estatisticamente eu estiver certo. Meus irmãos, é preciso crer na vida eterna. Para vencer as tragédias da vida, é preciso olhar para a casa do Pai. É preciso crer na vida eterna, é preciso olhar para a casa do Pai. Eu lembro quando eu estava trabalhando como perito na Unibanco e eu fui selecionado, fui convidado para participar do encontro de peritos em São Paulo. Era uma vez no ano que isso tinha, não eram todos os anos. E eu fui convidado, e nesse encontro de peritos que teve, havia um tema que era jogos de guerra. Também vou ser bem objetivo para poder a gente não perder tanto tempo. Nesse dia, a gente estava num hotel, belo hotel, uma bela paisagem, uma piscina belíssima, enorme, com um desenho da rosa dos ventos no fundo da piscina, um lugar agradabilíssimo, aquele clima agradável, era um hotel fazenda, então a gente olhava a perder de vista muita mata. Havia lá as palestras, que eram bons palestrantes, ótimos palestrantes, coffee break, comida farta. Mas de madrugada, na primeira madrugada, um sargento do exército bateu na minha porta, faltava derrubar. Me levantei, abri, ele disse: arrume, se vista, você vai ter 5 minutos para se arrumar e vir para apresentar-se aqui fora. A gente vai para a floresta. Tinha recebido uma sacola, botei 1,5 litro de água, me vesti e fui. E lá a gente recebeu, foi dividido em 4 equipes para ser realmente um jogo de guerra. E a primeira missão era a gente tinha que encontrar a nossa base. Foi dado um mapa, uma bússola e um guia. E a gente saiu por dentro da mata para encontrar onde era a nossa base. E o caminho era horrível. Não tinha trilha. O sargento que estava conosco, né, que estava como nosso guia, ele ia cortando, abrindo caminho para a gente. E eu tropecei, caí várias vezes. Me machuquei, eu levei um tombo que saí escorregando por um tronco de árvore. Me machuquei. E, meus irmãos, eu lembro que muitas vezes eu me ajoelhava, quando estava para me levantar depois de uma queda, depois de um tropeção, de uma queda, eu me ajoelhava, fechava os olhos e me lembrava do quarto do hotel. A cama macia, um chuveiro quente, lembrava do coffee break, que já estava com fome,
Mas isso me dava uma força para continuar, para me levantar e seguir. Meus irmãos, eu acredito que na nossa vida, nas tragédias que a gente enfrenta, nas quedas e aflições que nós passamos, muitas vezes a gente tem que fechar os olhos e olhar para o nosso destino final, para a casa do Pai. Para a gente vencer as tragédias da nossa vida, as tragédias da vida, a gente precisa olhar para a casa do Pai. A gente precisa mirar, focar o nosso objetivo. Tudo aqui é transitório, tudo aqui passa. Mas a casa do Pai é permanente. É o nosso destino final. É onde a gente está indo, é para onde nós vamos. Casa do Pai. É para lá que nós vamos. É lá onde teremos descanso e repouso. É para lá que seremos recebidos e Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. E lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro nem pranto, porque o Senhor Jesus estará conosco, porque Deus estará conosco por toda a eternidade. Precisamos olhar para a casa do Pai. Precisamos olhar para a casa do Pai. É preciso crer na vida eterna. Preciso olhar para a casa do Pai. Para vencermos a tragédia da vida, é preciso compreender que somos peregrinos aqui na terra. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Hebreus, capítulo 13, verso 14. Hebreus, capítulo 13, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós buscamos a casa do Pai. Nada aqui é permanente, somos peregrinos, estamos de passagem. Muitas vezes a nossa momentânea alegria e felicidade é de uma realização aqui. Nós buscamos muitas vezes estabilidades, uma casa própria, a estabilidade no casamento, a estabilidade no emprego. Queremos a estabilidade, a permanência. Queremos segurança. Mas, meus irmãos, nada aqui é permanente. Nada, absolutamente nada aqui é permanente. Tudo é passageiro. Tudo. Estamos em transição, nós vivemos em tendas e estamos nos mudando constantemente. A casa do Pai é permanente, a casa do Pai é nosso lar, é a nossa morada. E estamos indo de volta para o lar, estamos caminhando como peregrinos em direção para o nosso lar, que é a casa do Pai. Precisamos compreender isso, que a nossa alegria não está aqui, a nossa felicidade não está aqui, está na casa do Pai. É preciso crer sim na eternidade. É preciso olhar para a casa do Pai. É preciso saber que estamos indo para lá, que estamos nos dirigindo para a casa do Pai. Certa vez, um sábio que ensinava ao imperador, ele ensinou o imperador desde pequeno. E quando chegou um momento que essa criança veio a se tornar um imperador, esse sábio não poderia mais ensinar, porque na cultura daquele império, daquele país, o imperador era o sábio dos sábios. E na sua coroação como imperador, aquele sábio deveria se afastar e não poderia ensinar a mais ninguém, nem mesmo o imperador. E aí ele deu uma caixa, na verdade deu 2 caixas ao imperador, uma vermelhinha e uma branquinha, 2 presentes. E disse ao imperador: no pior dia da sua vida, abra a caixa vermelha. E no melhor dia, no dia mais alegre da sua vida, abra a caixa branca.
São presentes que eu estou lhe dando. E aí ele se retirou e a vida seguiu. Aquele imperador, ele veio a passar por dificuldades, a transição do império não foi fácil, tomou algumas decisões erradas, o império passou a ter dificuldades econômicas, a ter dificuldades, inúmeras dificuldades, e ele entrou em desespero, começou a ter pessoas contra ele, a agir contra ele, e ele começava a sentir a pressão de ser um imperador e tomar decisões, e muitas vezes de tomar uma decisão difícil, e muitas vezes de ter tomado decisões erradas. E ele estava entristecido, abatido, porque nada dava certo na vida dele. Absolutamente nada, ele estava triste. E aí ele abriu a caixa vermelha. Ele abriu a caixa vermelha. E ali tinha um pergaminho, uma coisa, apenas uma frase escrita. Isso vai passar. Isso vai passar. E aí ele começou a refletir em tudo aquilo que ele havia aprendido com aquele sábio. E viu que aquilo não era permanente, que aquela situação de crise iria passar. Bastava trabalhar para tomar as decisões corretas e que isso iria passar. E então ele passou, trocou pessoas do conselho, botou pessoas de confiança, começou a trabalhar e conseguiu vencer aquela crise econômica, financeira, de todo o seu império. Ele estava casado, estava para ter um filho. E no dia que o seu filho nasceu, ele viu que era o dia mais feliz da sua vida. Quando ele pegou aquela criança nos seus braços, ele sentiu uma alegria tão imensa. Havia paz no seu império, havia prosperidade no seu império, e agora ele tinha um herdeiro. Agora ele tinha um filho. Ele estava muito alegre, estava repleto de alegria. E aí ele abriu a caixa branca. E lá tinha um pergaminho que estava escrito: isso também passa. Isso também vai passar. O que o sábio queria ensinar ao seu imperador é que nada aqui é permanente. Nem a tristeza. Também as alegrias que temos aqui neste mundo também vão passar. A vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que somos peregrinos, estamos sendo preparados para ir para o lar, para ir para a casa do Pai. Em Hebreus 4:9 diz que ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um descanso para nós. Ainda há um descanso, a casa do Pai, onde estaremos permanentemente com o Pai, em segurança, em alegria eterna, na presença de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar, concluindo, com o que diz Paulo em Romanos, no capítulo 8. Convido os irmãos a acompanharem. A partir do verso 37, vamos ler até o verso 39. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 37, diz assim a palavra do Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso, meus irmãos. Nada aqui na terra, nada neste mundo, aconteça o que acontecer, os homens podem procurar fazer o pior para você, mas ele não pode separar você do amor de Deus. Creia em Deus, creia em Jesus, creia na vida eterna. Creia que você está indo para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe.
pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração.